A seguir, IIGD Irajá. Deixa eu te contar um caso que eu vi numa reportagem agora há um tempo atrás. Talvez alguns dos irmãos aqui, de vocês, tenham assistido também. Era um rapaz, morador de rua, um jovem. Não sei por que foi parar nas ruas, mas ele não se envolveu com drogas. Ele simplesmente, não sei se foi jogado fora pela família ou se veio para o Rio, não tinha família. Bom, eu sei que a reportagem foi a seguinte: um jovem morador de rua dorme no banco da praça e vai na biblioteca pública para estudar. Ele ia na biblioteca pública para estudar e começou a estudar. E aí ele conseguia lavar um carro na rua, lavar outro carro na rua, se oferecia, lavava um carro, lavava outro carro, e ele ia numa lan house. Antigamente quase ninguém tinha um computador em casa, né? Ele ia numa lan house. E aí o que ele fez? Ele fez uma inscrição para o estado, para fazer provas e tirar o seu diploma de 1º grau. De dia ele lavava carros e estudava. De noite ele dormia no banco da praça, quando chovia, para debaixo de uma marquise. E ninguém está sabendo. E ele conseguiu o diploma do 1º grau. Sabe onde ele escondia? Dentro de um ralo que ele descobriu que tinha um buraco antes da água que tomava um certo nível, mas não enchia. Ele escondia dentro de um ralo de uma área pública o diploma dele, dentro de sacos plásticos, para ninguém tomar dele. Tirou o diploma. Tirou o diploma do 1º grau, tirou o diploma do 2º grau, lavando carros. Aí alugou um quartinho, conseguiu alugar um quartinho. Fez concurso. Sabe o que aconteceu? Funcionário público hoje. Tinha tudo para envelhecer nas ruas, como morador de rua. Mas ele trabalhou, sabe o quê? O interior dele. O interior dele. O sucesso ou fracasso começam dentro do coração e trabalham aqui, ó. Planejamento. Vou fazer isso. Por quê? Porque eu tenho Deus dentro de mim. Eu tenho Jesus dentro de mim. Ele me ama. Então não vou ficar sentada num banco de praça, chorando e amargurando, porque ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me ama. Porque meu pai, porque minha mãe, porque meus irmãos. Por que tem gente que vive desse jeito, irmãos? Sabe o que aconteceu? Eu contei essa história pela manhã. Aí, Moabe, o rei de Moabe, pega todo o seu exército e invade Jerusalém. E de todo o povo de Israel não havia um que estivesse preparado, entendendo táticas de guerra. O Jefté teve que aprender a se defender nas ruas. E ele começa a desenvolver as táticas de guerra. Ele começa a entender. Mas ele busca forças em Deus. Você sabia que os anciãos de Israel, que eram os que julgavam e dominavam, foram até ele? Vou parafrasear: filho, tem uma guerra violenta contra o nosso povo. O nosso povo é contra o nosso povo. E você é o único que entende de tática de guerra. Vem conosco, seja o nosso líder de guerra. É lindo. Abre lá novamente em Juízes 11, vai lá. Versículo 8. Quem lê comigo? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos sejas por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. 9. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça. Versículo 10. E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Jefté perguntou: quer dizer que eu vou ser o líder de vocês, o guerreiro de vocês? Atenta para isso.
A minha pergunta: enquanto ele esteve nas ruas, o que foi que ele fez? Pois é. Enquanto você é jogado fora, o que você está fazendo? Enquanto as pessoas te desprezam, o que você está fazendo? O que está trabalhando dentro de você? Enquanto toda a família fracassou, o que você pensou e tem pensado? O que está dentro de você? Pensa nisso, por favor. Porque nenhum deles desenvolveu táticas de batalha. Eles sabiam das guerras. Eles sabiam que a qualquer momento poderiam ter seu território invadido. A minha pergunta: quantos são os cristãos que se preocupam em serem poderosos no campo espiritual? Em terem um nome no campo espiritual? Em fazer o inferno tremer? Quando vem a ameaça de uma enfermidade sobre a família? Quando vem a ameaça da miséria? O que está dentro? Então foram buscá-lo. A primeira coisa que ele faz, ele coloca Deus na história. Quer ver? Vê comigo o versículo de número 11. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Ele nunca saiu da presença de Deus. Mesmo no pior momento, nos piores momentos da sua vida, mesmo jogado fora, mesmo abjeto, sem amor de ninguém. Se houve alguém que não recebeu amor de ninguém, foi esse menino aqui, esse moço. Nem o amor da mãe, nem amor do pai. O pai o levou, talvez por questão de consciência do povo de Israel. Então tinha um pouquinho lá, vamos dizer assim, né? Um pouquinho de compaixão da semente dele. O filho era a semente dele. Então, vamos lá, tem que sustentar o moleque, né? Pois é, e aí? Mas quando os irmãos se levantaram contra ele, o pai não o defendeu. O pai não foi buscá-lo, não impediu que ele fosse para as ruas. Então ele não foi amado por mãe, ele não foi amado pelo pai, ele foi abjeto e alvo de nojo dos irmãos. Os irmãos tinham raiva dele. E no entanto, ele nas ruas só guarda o que é bom dentro de si. Irmãos, nós somos o que nós temos dentro de nós. Tem gente que tem raiva de pai, tem gente que tem mágoa. Tem gente que tem raiva de mãe, tem gente que tem mágoa. Tem gente que não tem a raiva, mas tem a mágoa. Tem a tristeza, tem a amargura, tem revolta contra os irmãos, tem raiva da vida. E muitos que se convertem não se limpam, não se libertam. E aí, irmãos? E aí, irmãos? Se você se deixa levar pelo que as pessoas falam a seu respeito, você nunca vai mudar seu estilo de vida. Você nunca vai ter dentro de você um propósito firme para se lançar em coisas novas. Então, atenta bem porque você vai ver agora. Por quê? Deus diz: você julga as pessoas pela aparência? Deus não. Você tem que julgar pela palavra. Jesus disse que pelos frutos se conhece a árvore. Olhe os frutos de Jefté. Olhe os frutos desse rapaz, desse moço. Por quê? Ele vai, com tudo que ele desenvolveu, que ele batalhou, e principalmente o Deus de Israel que está dentro dele, ele nunca deixou Deus de lado. Ele vai para a guerra e ele vence a guerra. Sabe o que acontece com ele no final da história? Eu contei aqui. Ele se tornou juiz sobre Israel. De morador de rua a juiz. Há pouco tempo, eu vi uma outra reportagem sobre realização de sonhos. Tem gente cujos sonhos estão completamente fora da palavra de Deus, fora do contexto de Deus. Mas tem gente que, se encontrasse Jesus, misericórdia, ia botar o inferno para tremer, mas para tremer mesmo. Porque o que tem de gente que luta por algumas coisas, mas não conhece Jesus, então, infelizmente, não luta pelo espiritual. E o mais importante de tudo é isso, meu irmão, é você ter o céu dentro de você. Mas eu vi uma reportagem de um senhor que, por casar cedo e ter a responsabilidade com os filhos, formou 3 filhos e tal, e aí ele é dono de um certo ramo de negócios, e por causa do ramo de negócios, então ele foi fazer administração, foi fazer direito e tal, por causa dos negócios, que inclusive eram de família. Mas aí quando ele casa os filhos, e aí ele vai se aposentar,
Aí diz assim, puxa, eu estava na hora, eu poderia realizar meu sonho. Qual era o sonho? Ser médico. Pois ele não foi fazer medicina, não terminou com quase 90 anos? Terminou. Eu fico impressionada, irmãos, às vezes com o povo de Deus, que olha tudo pelas aparências. Mano, olha as grandezas de Deus. Você sabe quem você é para Deus? Você agora sabe, você leu lá em Apocalipse. Você sabe o que os anjos de Deus pensam a teu respeito? Não sei. Não sei se você é aquela pessoa desanimada, que vive reclamando de tudo, murmurando de tudo. Mas os anjos sabem. Os demônios se alegram com isso, fazem festa. Opa, quanto mais o ser humano se sentir para baixo, quanto mais o ser humano alimentar sentimento de fracasso, mais força o diabo tem de dominar essas vidas. Por quê? Porque Jesus explica que o diabo ele faz de tudo para roubar, matar e destruir. Para subir é difícil, para descer é fácil. Tem até um ditado no mundo, né? Tem um dito popular aí, o populesco, que diz que para baixo todos os santos ajudam, mas subir é esforço. O que o cristão faz para alcançar a presença, a plenitude de Deus? O que o cristão faz para ser cheio do Espírito de Deus? O que o cristão faz para ter o fogo do Espírito Santo? Muitas vezes não faz nada, irmãos. Faz exatamente o que o pecador faz. Só pensa nas coisas da terra, chora para todo lado, murmura para todo lado e nem as coisas da terra consegue. Porque Jesus disse que elas são consequência, não são causa. Bom, quem se deixa levar pelo que as pessoas falam, meu irmão, nunca vai sair do lugar. Quem olha pelas aparências, nunca vai ter forças para vencer. Que isso, pastora? Vou te mostrar em duas partes na Bíblia. Vai no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 24. O que diz Evangelho de João, capítulo 7, versículo 24? Não julgueis segundo a aparência. As pessoas nos julgam sempre pela aparência, sim ou não? Você vai para uma entrevista, para uma porta de emprego. Dependendo da sua apresentação, isso já vai valer mais de 50%, né, da sua caminhada aí. No resultado final da avaliação. Alguém vai avaliar, apresentável, se veste bem, fala bem. Puxa, olha, tem conhecimento, tem cultura. Olha, se apresenta, fino trato. Puxa, que personalidade. Escolhemos a pessoa certa, né? Está na mão da pessoa certa. Assim o povo de Israel fez com Saul. Sabe o que aconteceu com Saul? Saul foi o primeiro rei. O primeiro rei de Israel foi Saul. Você sabe quem escolheu? Por incrível que pareça, olha que democracia, voto popular. Sim, o povo escolheu Saul. O povo escolheu Saul. Sabe por que o povo escolheu Saul? Alto, forte, bonito, inteligente, bem apresentável. Aí o povo falou tanto, encheu a paciência do Samuel. Samuel foi falar com Deus: Senhor, eles não querem o Senhor para governá-los, eles não querem a mim, eles não querem nem que eu seja o profeta sobre eles, não querem me ouvir. Eles querem um rei, como todos os povos têm. Sabe o que ele... Senhor, eles escolheram Saul. Tá bom, Samuel, deixa. Eles querem, então que fiquem com Saul. Vai lá e unge o Saul e seja ele o rei. Eles querem, então deixa eles na mão do Saul. Tá bom. Saul foi ungido. Passou um tempinho, Deus chamou Samuel e disse: Samuel, dá o meu recado para o Saul. Saul tem que fazer isso. Saul, o Senhor Deus me mandou falar contigo. Você é o rei de Israel, mas esse povo é o povo de Deus. Você é povo de Deus. Então Deus disse para você fazer isso. Saul sai: opa, agora eu sou rei. Ah, que barato. Barato é o marido da barata, meu irmão. É. E agora? Aí Saul faz isso e não faz isso. Deus disse isso e isso. Assim e assim. Ele fez e ele não fez.
E aí Deus olhou e disse: acabou. Ele não fez o que eu mandei, nem como eu mandei. Samuel, diz a ele que acabou. Samuel, pelo amor de Deus, intercede junto a Deus. Samuel, eu fui eleito pelo povo, Samuel. Acabou o teu reino, acabou. Samuel, me ajuda, Samuel, ora por mim, Samuel. A porta que Deus abre, ninguém fecha, que ele fecha, ninguém abre. Acabou. Aí Deus passou os olhos e olhou e viu um cidadão muito bom chamado Jessé. Que judeu bom, homem honesto, íntegro, corretíssimo, bom pai, bom marido, grande servo, fiel a Deus. E aí um fazendeiro, não de uma fazenda grande, de muitos animais, mas um homem que zelava pelos seus filhos, para que os filhos fossem homens de Deus, fossem cidadãos de bem, tivessem a cultura. E aí Deus olhou e disse: Samuel, vem cá, eu vou te mandar na casa do Jessé. Jessé é meu servo, é um homem bom. E ele tem filhos, vai lá, quando você chegar lá eu te digo qual é o meu rei. Eu escolhi um rei dentre os filhos dele. Aí lá vai o Samuel. Samuel pega era chifre de carneiro cheio de azeite, e ele vai levando, a notícia se espalha, fica todo mundo alvoroçado. O que houve? O profeta de Israel está entrando na casa do Jessé. E aí os filhos correm, se arrumam todos. Olha, vamos lá. Samuel disse: vou lá na casa do Jessé. Jessé, se prepara que nós vamos oferecer um sacrifício a Deus. E os irmãos ficaram todos arrumados. E aí? Sabe que eram 7 irmãos e tinha umzinho esquecido lá no pasto? O pai olhou e perguntou: meus filhos estão todos aqui? O profeta vem aqui em casa. O profeta Samuel vem aqui em casa. Ele disse que dentre os meus filhos um é escolhido. São vocês. 7 na sala, mas eram 8. Só que imagina se alguém olhar para um moleque baixo, ruivo, com calça de pescador, de suspensóriozinho, cuidando de ovelhinha, com uma harpinha lá no pasto tocando: não há Deus maior, não há Deus melhor. Mas saía do coração, meu irmão, entrava no céu, fazia um barulho. Aquele som tocava no céu, aquela vozinha entrava no céu, e Deus olhava e dizia: quem canta para mim com tanto amor? Quem toca para mim com tanta singeleza? Com tanta alegria? Eu falo com essa turma. No primeiro toque. Você está achando que eu estou brincando? Eu te provo já já. E aí Deus olhou, e lá vai o Samuel. Quando Samuel chega, estão os 7 na sala. Você pode imaginar, meu Deus, misericórdia, vai ver alugar até um terno. Primeiro, que o judeu não usava terno. Segundo, que nem existia terno. Mas eles estavam lá de terno, estavam todos arrumados. Você imagina, barba bem feita, o judeu usa barba. Mas estavam lá, né? Estou te falando pelo perfil de hoje. E aí o que aconteceu? Quando o profeta entra, ele olha aqueles 7 e vai logo de olho no mais velho. Por quê? Bateu o olho porque era tudo que o povo queria para um rei. Alto, atlético, forte, bonito, elegante, perfumado, inteligente. E aí o profeta Samuel, 1 Samuel 16, vamos lá rapidinho. Versículo de número 6. 1 Samuel 16, 6. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Versículo 7. Você lê comigo? Vamos juntos. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor, Deus está olhando o teu coração.
É lindo demais, irmãos. É lindo demais. Deus fez um investimento extraordinário em cada ser humano sobre a face da terra, o sacrifício de Jesus. Mas tem aquele que Ele escolhe para estar bem juntinho, fazer alguma coisa para Ele. Que isso? É isso mesmo. Quando você vai lá no cantinho do seu quarto, que você ora e sente a presença de Deus, Ele diz: eu te escolhi. Quando você vem ao culto e começa a cantar o louvor, que o aroma chega diante de Deus, Ele diz: eu vos escolhi. Isso é lindo, meu irmão. E aí, o Samuel, pobrezinho, lá vai ele com azeite na direção do Eliabe. Ele vai lá. Aí Deus: Samuel, não. Samuel recua. Samuel, eu não escolhi esse, Samuel. Você está olhando com o olho da carne, o olho físico, eu não olho. Samuel, você está olhando com o olho de empresário, Samuel. Eu não olho desse jeito. E aí? Volta. Aí ele vai no segundo. Aí, vai lá no versículo de número 8. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos perante Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, e disse: ainda falta o menor. Eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda buscar, manda chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Está vendo? Olha as palavras do pai. Olha só. Você tem mais algum filho? Não, falta o menor. Falta o menor. O menor é o menor de idade, é o menor. É o menor. E aí, e eis que apacenta as ovelhas. Está lá cuidando das ovelhas, Samuel. Está lá fedendo a esterco de bicho. Ele está lá no pasto, sentado na grama. Está lá, Samuel. Ele está lá, Samuel. Eu te trouxe meus 7 filhos, inteligentes, apresentáveis. Você está vendo, são os mais altos. Ele é baixinho, pequenininho. Samuel, manda chamar. Nós não nos assentaremos à roda da mesa enquanto ele não chegar. Você pode imaginar isso? Irmãos, às vezes a pessoa não entende por que ela é a primeira a ser chamada por Jesus, para ela lutar pela família toda, para ela ser exemplo de Cristo para a família toda, para ela vencer e glorificar o nome de Jesus, para a família se dobrar e dizer: você mudou. Você mudou, Deus mudou a tua vida. Nós queremos ser como você. Nós queremos essa paz que você tem, essa alegria que você tem, essa dinâmica que você tem, essa força que você tem. Quando alguém está doente, você ora, você é o único que ora. Quando alguém está murmurando, está entristecido, você vai lá e dá coragem. Quando alguém está errando, você corrige. Você não está errando. Você mudou, você mudou. Então deixa eu te contar o resto da história. Resumindo, quando Davizinho entrou, Deus disse: é esse. Samuel disse: podemos assentar à mesa, porque foi esse escolhido de Deus. Calça curta, fedendo a esterco de bicho. Mas sabe o que ele fazia? Pois é, cantava e adorava a Deus. Certamente Davi não era nenhum estúpido. Claro que ele estudava, isso é óbvio. Claro que ele fazia o que os outros faziam, em termos de coisas boas. Você viu Jefté? Você está vendo Davi? Por que os adolescentes hoje ficam no celular, irmãos? No joguinho porcaria que não vai dar futuro nenhum? E por que os pais não tomam posição? Fica lá o filho e e mata daqui, mata dali, e pula não sei o que, e vira caveira, não sei das quantas, e depois quer que o filho tenha futuro? Pensa, por favor. Que filhos a igreja está criando? Que filhos os cristãos estão criando, irmãos? Vão querer o que para o futuro? Quem abre portas é Deus, irmãos. Quem abre portas é Jesus, meu irmão. Está aí cheio de gente religiosa dentro das igrejas que não consegue nada. Por quê? Porque não guarda o que Deus fala dentro do coração. Porque não serve a Deus. Davi estava lá no pasto, criava instrumentos para Deus, adorava a Deus. Os pais hoje pagam a escola, o cursinho, o reforço. Aí pagam, sim, hoje nem precisam mais pagar curso de iniciação à computação, porque a criança sabe tudo. Você quer aprender a bloquear alguma coisa? Pergunta para a tua criança. Você quer baixar um aplicativo? Pede para a tua criança.
Pede para a tua criança. Tem hora que eu fico perdida com o celular, eu chamo minhas netas. Dá um jeito aqui para vovó. Tem vergonha não. Tem algumas coisas que eu não tinha o tempo, que não vale a pena. Estou sendo sincera. E aí, meu irmão, Saul ficou possuído por Satanás. Possuído. Você sabe quem é que libertava Samuel? Davi. Sabe como? Como? Dedilhando uma harpa com seus dedinhos. Porque desde criancinha aprendeu música para tocar para Deus. Quais são os pais que pagam um cursinho de música para os filhos tocarem para o Espírito Santo, para serem cheios da unção, para ter unção cobrindo suas cabecinhas? Quais são os pais? Passa-se um aperto tremendo, meu irmão, de músicos nas igrejas, porque os pais não investem. Davi não se pode dizer que foi o pai que investiu, não sei, não estou culpando nem condenando, mas eu sei que ele disse mesmo, o Jefté não foi o pai que investiu nele, não foram os irmãos que investiram, não foi a mãe, ele buscou a Deus. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.